Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, hoje trazendo para você o nosso quadro O Dia Depois, onde a gente pega todas as principais notícias que estão saindo nos meios de comunicação espanhóis no dia seguinte à partida do Barcelona, reproduz essas notícias para você e comenta o que a gente está achando do que estão falando. O tom tá certo? Estão elogiando demais? Estão criticando demais? O que de importante a mídia espanhola está falando sobre a partida do Barcelona? É a nossa última etapa da cobertura da partida que aconteceu no fim de semana e a partir de amanhã a gente já começa a soltar vídeos falando, fazendo análises, dando prévias do que deve acontecer na quinta-feira, na estreia do Barcelona na Champions. Mas por enquanto, para agora, o dia depois, a nossa última etapa da cobertura da rodada do Campeonato Espanhol. Vamos já entender o que os meios de comunicação na Espanha estão repercutindo para a gente poder reproduzir e comentar. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, deixa eu te devolver entretenimento. Hoje, estamos no dia 15 de setembro e ontem, no dia 14, o Barcelona meteu 6-0 no Valência. Então, muito dificilmente, quando a gente for navegar aqui pelos sites dos principais meios de comunicação da Espanha, a gente foca majoritariamente nos 4 principais jornais, o Mundo Deportivo e o Esporte, da Catalunha, o Marca e o AS, da capital. Dificilmente a gente vai encontrar alguma análise negativa, mas nunca se sabe, né? Afinal de contas, de vez em quando o Barcelona tá tão bem que desenterram o tal do caso Negreira para poder ter alguma coisa para reclamar, e eu não duvido que isso já deve estar acontecendo lá pelos jornais da capital. Mas vamos começar pelo Jornal da Catalunha? Vamos começar falando aqui, ó, tentando entender o que estão falando no Mundo Deportivo. Logo na capa, já tá na capa, abriu o site e já tá lá. Pelo menos no horário que eu tô aqui acompanhando, né? Fermín justifica porque vale 90 milhões. Para quem não lembra, quando teve naquela última semana da janela de transferências, aquele imbróglio, o Fermín recebendo oferta do Chelsea, o Barcelona a princípio se recusando a vender, mas depois avisando, olha, se ele quiser sair eu vendo, mas eu vendo por um preço alto. É um moleque talentoso, jovem, é um moleque que tem muito futuro ainda na sua carreira. Eu não vou vender por um preço de banana não, igual vocês estão comprando aí na Premier League os jogadores das outras equipes espanholas, porque isso já tinha acontecido. O Alderete era o principal jogador da defesa do Getafe e ele foi vendido por 10 milhões para um time, se não me engano, recém-ascendido, Sunderland, lá da Premier League. O Barcelona falou, aqui não, violão, comigo não, a parada é a seguinte, quer levar o Fermín a 90 milhões. E para ele sair, primeiro ele tem que pedir. Se ele falar, não quero, fica aqui. Só se ele pedir para sair e em cima disso ainda tem que ter 90 milhões. Aí o Chelsea falou que não, que era muito, que oferecia 40, o Barcelona encerrou as conversas. Então, o que o Mundo Deportivo está querendo dizer é, tá vendo, Chelsea? Vocês acharam que não valia? Vale 90 milhões sim, senhor, porque o que ele faz, os meio-campistas que vocês têm aí na Premier League, que vocês estão pagando 70, 80, não conseguem fazer. Então, sim, ele vale 90. Gostei muito dessa manchete, achei muito inteligente, né? E quero aqui fazer um parêntese, porque tem muita gente falando, eu já vi muitos posts nessa direção, e eu acho que eles são posts enganosos, mas não de propósito, é porque realmente a galera não tem a profundidade no conhecimento para entender o que está acontecendo na Premier League. A Premier League é rica demais, paga as principais premiações do futebol mundial, sem dúvida, mas não é isso que está gerando tanto desequilíbrio financeiro entre os investimentos da Premier League e de La Liga. É a questão do fair play financeiro. Fair play financeiro na Inglaterra é uma piada. Fair play financeiro na Espanha é o mais severo do planeta. Alguns dizem, e eu concordo, o único fair play financeiro de verdade é o da Espanha. Nas outras ligas tem uma tentativa de fair play financeiro e na Inglaterra não tem fair play financeiro nenhum. Tem umas regras lá que todo mundo consegue burlar, que todo mundo consegue enganar. E saiu um informe preocupante, tá? Sobre a saúde financeira dos times da Inglaterra.
Teve uma agência independente que foi contratada pela própria Premier League para fazer uma análise e chegou à conclusão que só tem um time verdadeiramente saudável financeiramente, que é o Brighton. Todas as outras equipes estão gastando muito mais do que tem em caixa para sustentar até o fim da temporada. Então o que o Liverpool tem em caixa, o que o City tem em caixa, o que o United tem em caixa, todos, exceto o Brighton, não é o suficiente para honrar os seus compromissos até o fim da temporada, fazendo com que, se eles escorregarem numa casca de banana, se tiver alguma crise, se tiver qualquer problema daqui até o fim da temporada, eles podem entrar em estado de insolvência, que é não ter dinheiro para poder honrar os seus compromissos, e daí é para falência, beleza? Obviamente, eles fazem esses investimentos contando com receitas futuras, mas é justamente isso que o fair play financeiro vem proibir. O Barcelona não pode contratar um jogador e inscrever em La Liga confiando que ao longo da temporada vai receber valores de patrocínio, vai receber valores de premiação. Não, senhor, você já tem esse dinheiro já foi recebido? Não, ainda não, mas eu vou receber. Não, então quando você receber, você vai poder utilizar. Enquanto isso não acontece, você não pode gastar essa grana, ou pode até gastar, mas o jogador não vai poder jogar, não vai poder atuar. Assim é o fair play financeiro espanhol. Ele não permite que você utilize receitas futuras na contratação de jogadores. A Premier League libera completamente, né? E está entrando em um vórtice preocupante. Obviamente, o time que for campeão da Premier League, que terminar em terceiro lugar, não vai ter problema, porque ele vai receber premiação e vai conseguir compensar isso depois. Mas não vai classificar todo mundo para Champions. Vai ter time que gastou mais do que poderia contando com receitas futuras de premiação e não vai receber, porque vai terminar em oitavo, vai terminar em nono. E aí, faz o quê? Ajoelha e chora, papai, porque a situação é preocupante, beleza? Indo para a próxima notícia que tem aqui no mundo deportivo. Só para complementar o parêntese anterior, o Barcelona fatura quase o dobro do que fatura o Liverpool. Então não ache que o Liverpool gasta mais que o Barcelona por questão de faturamento. Então é dívida. A dívida do Barcelona é uma dívida controlada. O Barcelona não está em atraso com o pagamento de nenhum jogador, de nenhuma transferência, de nenhum empréstimo bancário. A dívida existe, mas toda a grande instituição tem dívida, mas o Barcelona não está em atraso com nenhuma parcela de nenhum dos seus credores. Então, não é dívida, não é faturamento, é fair play financeiro. O da Premier League permite loucuras que o da Espanha nunca vai deixar, tá bom? A próxima pergunta que tem aqui no mundo deportivo Pergunta não, né? Tô tão acostumado a fazer o Blaugrana Responde. A próxima notícia aqui que tem no mundo deportivo, que já é logo embaixo da notícia da capa do Fermin, é sobre o Lamine Yamal. E é uma notícia que é, ao mesmo tempo, boa e ruim, né? Porque fala que o Lamine Yamal ainda está treinando em separado e dificilmente vai jogar contra o Newcastle. Mas aí por que é boa e ruim? Só é ruim. Porque na mesma notícia também fala que o De Jong já está de volta, treinou com normalidade e estará à disposição do Hansi Flick. Se o Hansi Flick quiser, será o titular na partida contra o Newcastle. E muita gente estava me perguntando isso ao longo do dia. Mas o Lamine vai jogar? Como é que tá o Lamine? O Lamine vai atuar pelo Barcelona na partida contra o Newcastle? E o mais provável é que ele nem viaje, e se viajar é para ficar no banco. E às vezes, até ficando no banco, o Hansi Flick vai olhar para ele e falar: não, fica aí mesmo. Não, mas nós estamos precisando de gol, estamos precisando... Não, mas deixa ele aí. Eu prefiro não ganhar hoje, mas ter a garantia de que vou poder contar com ele pelos próximos meses, do que botar ele para jogar no sacrifício, ele mete um golaço, a gente ganha 3 pontos hoje, mas nas próximas 4 rodadas, nas próximas 3 semanas, eu não conto com o jogador. E eu acho que é uma decisão acertada, tá? Eu acho que o Yamal, ele é um jogador que está sendo mal cuidado pela seleção espanhola. Isso passa também pela personalidade dele de querer jogar sempre. Ele é moleque de 18 anos de idade. Se tu perguntar para ele o que ele quer, ele vai querer jogar.
Se tu perguntar para ele se ele tem condições, ele vai dizer que tem. Se tu perguntar para ele se ele tá com dor, ele vai dizer que não, e nem sempre é a realidade. Nem sempre é verdade. Tu não pode colocar na mão do moleque de 18 anos o futuro dele, porra. Se isso fosse possível, não precisava tanta gente protegendo os adolescentes. Você não pode pegar um adolescente e dizer, olha, tu tem uma decisão importantíssima para tomar que pode ser o fim da tua carreira, vai lá, é contigo. Não, tem que proteger ele, às vezes dele mesmo. E o Hansi Flick é capaz de fazer isso, é capaz do Yamal falar, não, doutor, eu tô pronto, me bota para jogar. Não, você não vai jogar. Não, mas eu tô me sentindo bem. Você está arriscando a sua carreira. Foi o que o Hansi Flick já fez com o Bernal, que queria ter voltado muito antes. O Flick falou, não senhor, você vai voltar quando tiver 100% pronto. Você não é jogador para uma rodada, você é jogador para marcar uma época com a camisa do Barcelona. Eu não vou arriscar o futuro da sua carreira para ganhar aqui 3 pontos numa rodada de início de campeonato. O mesmo vale para o Lamine Yamal contra o Newcastle. Então, se fosse uma situação de final de Champions, eu não tenho dúvida que o Yamal ia pro jogo. Como é uma situação de primeira rodada de uma fase liga contra uma equipe que é um pouco mais limitada, não é uma das mais fracas, mas também não é uma das mais fortes da Liga dos Campeões, dá para ganhar sem o Yamal, e mesmo que não ganhe, não será uma catástrofe. Eu ficaria muito surpreso se o Hansi Flick arriscasse o jogador, até porque ele nem treinando tá. Se ele treinar amanhã, mesmo assim, eu ainda acho que ele não vai ser arriscado. E hoje nem treinar, ele treinou, fez um treinamento separado, treinou à margem, então deu aquela corridinha ali na lateral do campo, mas ir para a batalha mesmo não foi, dificilmente vai ser titular, não é isso? O que já mostra que a gente está numa semana em que a goleada de ontem já ficou no ontem, né? Porque um dos principais meios de comunicação catalães já está falando do jogo de quinta. E o jogo de ontem ficou no fim de semana. Já é segunda-feira, irmão. Quem vive de passado é museu. Ontem foi ontem, hoje é hoje. E quinta é que é importante. Já estão projetando o jogo de quinta e esquecendo a goleada do domingo. Vamos mudar aqui de jornal? Vamos falar agora o que estão repercutindo no Jornal Esporte. E o Jornal Esporte inverte, né? Se lá no Mundo Deportivo a notícia da capa era o Fermin, a notícia do esporte, a capa é o Yamal. E aqui eles são mais assertivos, tá? Se o Mundo Deportivo fala de treinar em separado e ver, porque é difícil, o Jornal Esporte, o Diário Esporte, ele já mete quase impossível a presença de Yamal contra o Newcastle. Hoje treinou em separado, dificilmente estará à disposição do Hansi Flick. É um tom mais assertivo e nem cita o De Jong, né? De Jong que vai voltar com certeza. Nem cita o De Jong, já foca bastante aí na dificuldade de se ter o Lamine Yamal. Porque, segundo eles, não estará 100%, pode até estar disponível, mas não estará 100%, e se não estiver 100%, não irá jogar. O Hansi Flick não vai arriscar. E, repito, concordo, eu acho que tem que ser assim mesmo. Hansi Flick não tem que pensar na primeira rodada, ele tem que pensar na sequência da temporada. E se você, principalmente o problema que tem o Yamal, que é um problema no pubis. Pubis é uma área muito delicada. É uma área que você pode achar que está curado e numa arrancada perceber que não estava. E se você tiver lesões sequenciais e não curar direito, você pode nunca mais voltar a jogar futebol em alto nível. Isso aconteceu com o Kaká, tá? O Kaká tinha um problema no pubis, não quis abrir mão da Copa de 2010, consciente dos riscos de nunca mais voltar a atuar em alto nível, e foi o que aconteceu. Pós 2010, o Kaká não teve mais relevância no futebol. E ele tinha, antes disso, o vigor físico e se cuidava de uma maneira que o permitiria ter uma carreira muito mais longa. A carreira do Kaká com 30 anos acabou. E porque teve um problema no pubis, repito, uma região delicada, foi lesionado para a Copa, isso foi amplamente noticiado, embora na época ele tenha negado, e aí depois de aposentado falou um pouco mais abertamente a respeito, e assim, fez um sacrifício para tentar ajudar a seleção a ganhar uma Copa, que o Fernando Torres também fez naquela mesma Copa pela seleção espanhola, só que só um dos dois ia ter o sacrifício recompensado, os dois não iam poder ganhar, ou era um ou era outro. Ambas as carreiras nunca mais foram as mesmas. A gente pode citar vários outros exemplos. Do Barcelona mesmo tem o Umtiti, que até a Copa de 2018 era um baita zagueiro de lá em diante, porque foi para a Copa no sacrifício.
nunca mais conseguiu jogar bem, então tem que tomar cuidado, especialmente nessa fase inicial da carreira. São duas fases delicadas. Antes dos 21 e depois dos 30. São duas fases que, se você não tomar conta, se você não cuidar muito bem, se você não tiver uma atenção especial, em qualquer momento da carreira isso é verdade, mas nessas duas fases principalmente, antes dos 21, uma má formação impede o jogador de performar em alto nível durante a próxima década, e depois dos 30, uma dificuldade muito maior para se recuperar e voltar a estar 100%. Então, se você me perguntar, você prefere ganhar do Newcastle arriscando ir a mal ou empatar? Porque também, se a gente for falar de derrota, caramba, olha pro time do Barcelona sem o Yamal, continua sendo o favorito. Mas vamos lá. Vamos falar de empate. Você prefere ganhar do Newcastle e arriscar o Yamal ou empatar e preservar? Eu prefiro empatar e preservar. E pelo que falam os grandes jornais catalães, é também a visão do Hansi Flick, né? Tem também aqui alguns vídeos do Bardag dando autógrafo, a manchete falando que ele já caiu nas graças da torcida. Sobre o jogo também tem alguns comentários do Fermín, nada muito diferente do que a gente já viu no outro jornal catalão. Agora, bora ver o Jornal da Capital? Tem que sempre ter o contraponto, né? Se a gente falar só do Jornal da Catalunha, vai ser sempre arco-íris. Se a gente falar só do Jornal da Capital, vai ser sempre tempestade. A gente mistura um com o outro e tenta tirar um pouco de uma conclusão do que é realmente o cenário do Barça no pós-partida. Vamos olhar no Diário AS. Diário AS, para quem não sabe, é o jornal mais madridista do mundo. O Marca é mais famoso, mas o AS, ele é mais assertivo, mais ferrenho. Ele é mais viciado em criar crise para os rivais e apaziguar os ânimos quando o assunto é problema dentro do Real Madrid. Na capa do AS... olha aqui o que estão falando. Nem é sobre o jogo do Barcelona, né? Nem é sobre o jogo do Barcelona. Eles têm algumas notícias falando também, mas a capa do AS é o relatório que o Real Madrid deve enviar para a FIFA reclamando da arbitragem, né? Isso daqui, para mim, é um dos atos mais ridículos que eu já vi um clube de futebol promover na história do esporte. Se a gente for voltar para aquela época das ditaduras do Mussolini, do Francisco Franco, se a gente for voltar ali para a época dos grandes ditadores que acabavam em alguns momentos interferindo nos eventos que aconteciam no seu próprio território, a Copa que aconteceu na Itália, amplamente documentado, o Mussolini ameaçou o árbitro da semifinal para que ele ajudasse a Itália a passar, porque o jogo estava difícil, no intervalo o Mussolini foi lá e deu uma prensa no árbitro, resolve essa parada para nós. Na Argentina aconteceu a mesma coisa na Copa de 78, a ditadura queria garantir que o título fosse vencido pela seleção local, e também favorecimentos a clubes, fora essa época, que ali era uma outra parada, é um outro tipo de vergonha, fora essa época, esse ato do Real Madrid é o auge de um processo que veio se desenhando desde do ano passado, desde a temporada passada, e que agora encontra a sua mais vergonhosa manifestação. Enviar um relatório para a FIFA com estatísticas discrepantes de número de faltas, de cartões, dizendo que o Barcelona é beneficiado, ignorando as discrepâncias favoráveis ao Real Madrid, porque se for fazer um relatório da quantidade de pênaltis, o Real Madrid é o time que mais teve pênalti nas grandes ligas europeias, disparado nesses últimos anos, mas eles fazem um relatório só sobre os cartões, porque o Real Madrid toma mais cartão que o Barcelona. E, cara, vergonhoso, ridículo, lamentável. Eu não sei que tipo de resposta que eles esperam. Eles esperam que a FIFA fale, realmente tá escroto, hein? Vamos intervir na arbitragem espanhola? Claro que não. É só uma tentativa de tirar o foco do que deve ser mais uma temporada em que o Real Madrid será coadjuvante do Barça. O Real Madrid está num momento de transição, de reorganizar o seu time, um novo treinador, a perda de peças muito importantes para o sistema da equipe, com a aposentadoria do Toni Kroos, com a saída do Modric, um pouco mais atrás, saída do Casemiro, e ali eles tentando se reencontrar, uma passagem de bastão forçada. O Vinícius Júnior achava que seria
o grande nome do Real Madrid pelas próximas temporadas, trouxeram Mbappé e estão tirando o bastão da mão do Vinícius Júnior, entregando para o Mbappé numa passagem forçada. Tem tanta coisa para se falar sobre o Real Madrid e os caras preferem falar de arbitragem. Ao invés de falar do Heisen errar o tempo de bola e ter que recorrer à falta contra o Oyarzabal, num lance que é polêmico, a expulsão, um árbitro menos rigoroso não efetuaria. O árbitro daquela partida efetuou. É um lance polêmico, é um lance discutível, mas não é um lance criminoso. Não é que o Heisen nem toca, ele agarra, ele abre mão de disputar a bola. Em um lance que o Oyarzabal, tudo bem, pode ser que o Militão chegue, mas também pode ser que o Oyarzabal saia na cara do Courtois. Então, assim, um lance polêmico sim, discutível também, mas criminoso para fazer um dossiê, mandar para a FIFA, cara, ridículo. E vou até passar disso. Esquece isso, lamentável, patético, minúsculo. Vamos passar desses dossiês. Eu não vou nem mais acompanhar o Diário AS, porque deve ter um monte de notícias só relacionada a isso. Vamos pro Diário Marca. O Diário Marca é um pouco diferente do AS. Ele também é um jornal que a proposta é cobrir o Real Madrid, mas de maneira um pouco mais isenta. Tanto que teve um jornalista que foi demitido do jornal AS e contratado pelo jornal Marca, e muita gente acredita que é por um texto que ele escreveu no AS, criticando o Florentino pela sua postura frente à bola de ouro, né? A bola de ouro que o Florentino agora transformou no seu grande inimigo, junto com a arbitragem, junto com a UEFA, junto com o Barcelona, junto com a La Liga. Amigos mesmo não tem, é só inimigos. E aí o jornalista fez uma crítica. Pô, tá apequenando o Real Madrid. O Real Madrid é maior que isso. E ele foi demitido 2 semanas depois de soltar esse texto. E agora foi contratado pelo Marca, o que mostra um pouco da diferença, né? Os jornais, ambos têm proposta de cobrir o Real Madrid, só que o Marca, ele é um pouco mais propenso à crítica do que a passar a mão na cabeça o tempo todo do que o Diário AS. Então bora falar do Marca, um outro jornal da capital. Também tem poucas notícias sobre a rodada, mas porque está se projetando Champions. Está falando muito dos desafios do Barcelona de enfrentar o Newcastle, provavelmente sem o Yamal. E também projeções aí do Xabi Alonso, a coletiva do Xabi Alonso que aconteceu hoje, repercutindo falas dele. No fundo, semana de Champions, repercute-se menos a rodada do fim de semana do Campeonato Espanhol. Mas eu sinceramente não me incomodo, eu acho que faz parte. O jogo de ontem já ficou no ontem, bora projetar o de quinta-feira, faz parte. Mas existem algumas notícias aqui no jornal Marca, perdão, só que você tem que rolar um pouco a barra aí do notebook, tem que ir lá para baixo. Na capa, nas primeiras, é só Champions, rodada de Champions. Mas se você for mais lá para baixo, tem algumas notícias. Fermin se reivindica. Existe vida sem Yamal. Esse Barça já assusta novamente. Então, muitos elogios aqui à atuação do Barcelona, elogios justos, só repercussão positiva. Não tem o que se falar de erro de arbitragem, não tem o que se falar do desempenho do Barça, não tem o que se falar do placar, não tem o que se criticar. Todas as notícias sempre positivas e era o que a gente esperava e foi o que aconteceu. Beleza? Mas, em geral, menos notícias do que a gente está acostumado a ver, né? Isso muito por conta da Champions, a galera já está cobrindo. E deixo aqui um recado para você que ficou comigo até o final no vídeo. A gente vai fazer amanhã, quarta e quinta, todos os dias que tem jogo de Champions essa semana, a gente vai ter live. Terça-feira, nós vamos começar a live às 2 da tarde e nós vamos fazer a cobertura durante o jogo de Atlético Bilbao e Arsenal, analisando ali o Arsenal, que é um possível rival na busca pelo título da Champions, ao mesmo tempo que a gente observa o Bilbao, que é um possível rival nas Copas e um rival, certamente, no Campeonato Espanhol. A gente vai depois fazer a cobertura do jogo do Real Madrid com o Olympique de Marselha. A gente não pode esquecer que o Real Madrid também é um dos candidatos, não é um dos favoritos, mas é um dos candidatos à Champions e é o nosso principal rival na disputa de La Liga. Então fazer a cobertura desses 2 jogos, um na sequência do outro. Uma live contínua, desde as 2 da tarde
ali quando vai mais ou menos começar o jogo do Arsenal com o Bilbao, até o apito final do jogo com o Real Madrid. Convido você a assistir essas duas partidas comigo e escutar os meus comentários. Na quarta-feira também vamos fazer cobertura de jogos. Esse eu ainda vou decidir qual será o jogo que nós vamos cobrir na quarta-feira. Mas vou escolher um jogo bem bacana, muito provavelmente Bayern de Munique e Chelsea. O Chelsea que está no caminho do Barça e ambos são times que podem nos dar problemas aí dentro da Liga dos Campeões no mata-mata. Bayern de Munique e Chelsea também estão entre os candidatos. Repito, não favoritos, mas candidatos. E claro, na quinta-feira, as lives pré e pós-jogo. Antes do jogo do Barcelona, depois do jogo do Barcelona, isso a gente sempre faz. Acompanhar os jogos dos rivais. Um conteúdo novo que a gente vai lançar essa semana. Tomara que dê certo, que você goste, que você acompanhe comigo. E as lives pré e pós-jogo que você já está acostumado, que a gente sempre faz, com um detalhe. Live durante o jogo do Barça é exclusivo para os assinantes. Paga R$10 por mês e tem acesso a vários conteúdos exclusivos, inclusive live durante os jogos do Barça. Então, se você quiser se tornar assinante, deixa aí nos comentários. Quero assinar. Eu te mando o link para você fazer a assinatura como resposta ao seu comentário e você já vai poder curtir os nossos conteúdos exclusivos imediatamente. Lives exclusivas, grupo de WhatsApp. Você tem prioridade na hora de me fazer perguntas nas lives abertas no YouTube e um monte de coisa. Beleza? O que eu tinha de informação e de recado para te passar já acabou, então a gente se encaminha para encerrar esse vídeo. Mas antes disso, deixa eu reforçar o lembrete. Não se esquece de, antes de sair do vídeo, curtir, se inscrever e hypar, porque fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.